Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui no meu canal. Eu recebi uma pergunta bem interessante, né? Bom, se vocês sabem, nós estamos no meio de uma semana da arte da sedução, onde eu estou enviando aulas gratuitamente, aulas do treinamento Arte da Sedução, aulas aprofundadas, beleza? Para os inscritos. E uma das perguntas que surgiu neste meio tempo foi: eu sou uma pessoa tímida, será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou conseguir aplicar o que está sendo falado ali, não é? Então, basicamente eu como uma pessoa tímida, consigo ser uma pessoa sedutora, consigo dominar a arte da sedução, consigo utilizar isso, ou melhor dizendo, vencer isso, né? Pegando a sua cabeça, né? Ou a sua ideia, e conseguir um relacionamento amoroso? Bom, é exatamente o que eu vou explicar aqui, juntando, claro, com os conteúdos que eu estou liberando gratuitamente por tempo limitado, ou seja, semana que vem já sai do ar, tá? As aulas, para que a gente entenda o poder do que eu estou explicando lá, beleza? Bom, então, se você já gostou do tema, né? Já se inscreva no canal, já curta esse vídeo, beleza? Para que o YouTube sempre avise você quando tiver conteúdos novos por aqui, tá? E também, claro, para você prestigiar nosso trabalho e, claro, eu postar cada vez mais conteúdos aqui para vocês, beleza? Vamos lá. A primeira coisa, então, que eu quero falar com vocês é sobre a dinâmica do tímido versus, sei lá, o cara atirado, ousado ou alguma coisa assim, beleza? Vamos lá. Primeiro, a beleza, né, ou algo bom em eu ser um cara mais atirado, um cara mais extrovertido, ser alguém que fala demais e vai pra cima e não é tímido e tal, né? Claro que há, né? Uma pessoa dessa, por exemplo, ela pode ser um bom contador de histórias, pode ser a pessoa que conta piada, pode ser a pessoa que dá alegria pro ambiente. Ou seja, há uma série de possibilidades, não é? Agora, o contraste que muitas vezes é feito é o seguinte: o atirado se dá bem e o tímido se dá mal, beleza? Então, imagina-se o cenário de o atirado lá, rodeado de pessoas, o popular, né? E o tímido encostado, talvez até se for lá vai ser zoado pelas pessoas, não vai conseguir ter contato, não é? Bom, e muitas vezes até, isto é, muito por causa de filmes e coisas nesse sentido, que vão colocando essas imagens em vocês, beleza? E elas não vão sendo processadas até o final da história, porque muitas vezes não é assim que conclui a história, né? Mas fica aquilo. E aí aquilo se conecta com a tua realidade, talvez, porque você tímido não tem coragem de agir, certo? E aí pronto, você já cria essa dicotomia. Ser extrovertido é bom, ser introvertido, tímido e por aí vai, é ruim, não é? Mas vamos lá, não sei se vocês sabem, eu sou uma pessoa introvertida, certo? E por muito tempo eu estava nesse espectro tímido. Eu era uma criança, né, até muitas vezes ali na pré-adolescência, digamos assim, que olhava pro chão demais, falava baixo e coisas nesse sentido, não, né? Então eu posso falar com propriedade sobre o que eu vou falar aqui para vocês, né? Vamos lá. Pegando esse aspecto, algo fundamental que eu estou explicando, e isso até foquei muito na primeira aula da Semana Arte da Sedução, que já está liberada para os inscritos, que é sobre a base da arte da sedução. Em grande medida, tá? O que você precisa entender é o seguinte: para me tornar uma pessoa sedutora, preciso ser alguém que consigo fazer com que a pessoa se sinta muito bem, certo? Especial, certo? Satisfeita e por aí vai, não é? Apreciada na minha presença. Então, ou seja, eu, independentemente de ser tímido ou extrovertido, eu preciso conquistar isso. Eu preciso fazer com que a pessoa se sinta bem perto de mim, não é? Então a primeira coisa que a gente utiliza para derrubar é o seguinte: em grande medida, tá certo? A pessoa que pode mais fazer isso é o tímido. E eu vou explicar por quê. Porque vamos lá, o extrovertido, ele tende a ser alguém que até vai se conectar com personalidades sedutoras, como o Estrela, o Dandy, não é? Que é o quê? São pessoas muito autocentradas, falam demais de si mesmas, se exibem, certo? Então querem chamar a atenção para si e por aí vai, não é? O tímido é alguém que, por estar mais centrado, por estar mais voltado ali ao seu mundo interior, tem que tomar até um certo cuidado, mas vamos dizer assim, por ser uma pessoa mais quieta, tá? Ela tende a estar mais atenta às outras pessoas. Agora é lógico, vamos lá, até vou fazer um adendo antes que eu esqueça de falar disso. O tímido que é por demais autocentrado se ferra duplamente, porque não tem as habilidades sociais e também é uma pessoa que está muito egoísta. Como? Ela está muito voltada para si, está muito pensando o que estão pensando dela, não é? Então, ou seja, o tímido, para ele vencer isso aí,
ele precisa sair de si mesmo, para que ele inicialmente, vamos lá, primeiro, entenda, por exemplo, a personalidade sedutora dele. Vamos lá. Quais são as possíveis personalidades sedutoras de uma pessoa tímida? Encantador, natural, até com um leve coquetismo, certo? E tudo isso eu falei na aula 2 da Semana Arte da Sedução. Então, detalhe, né, para você que chegou agora, né, é só você se inscrever pelo link aqui da descrição. Mas as aulas, elas vão ficar no ar, elas foram liberadas do dia 10, a última vai ao ar dia 17, e aí, nessa semana do dia 17, já elas saem do ar, beleza? Mas vamos lá. Então, no momento que eu tô soltando esse vídeo, elas estão no ar, então é só clicar aqui. Aí você vai ter acesso às aulas. Bom, então, basicamente, o que acontece é o seguinte. O tímido, quando ele domina a sua personalidade sedutora, beleza? E ele, de certa forma, resolve um pouco dessa insegurança que ele tem sobre as suas impotências na compreensão dele, ou seja, eu não sou uma pessoa que fala demais, que se exibe, e criando esse contraste, acaba se sentindo mal, acaba achando que, na verdade, ele é ruim, não é? Ou que é uma pessoa desinteressante. Não. Muito pelo contrário. Na verdade, você pode ser a pessoa ainda mais interessante. Ou seja, por quê? Porque você, a partir do momento que você, por exemplo, entende, deixa eu ver, o encantador, o que ele faz? O encantador, ele senta perto de alguém, por exemplo, ele pergunta da pessoa, ele fala da pessoa. Ou seja, ele é uma pessoa interessada. Vocês já devem ter escutado o quê? Vamos lá. Isso eu já expliquei profundamente nas aulas, inclusive, tá? Que é o seguinte, vamos lá. Primeiro, uma pessoa interessante é uma pessoa interessada. Isso é verdadeiríssimo. Não se esgota aí, mas é verdadeiro, né? Ou seja, eu sou uma pessoa interessada. Então, quando uma pessoa senta perto de mim e eu até, pelo meu aspecto mais tímido e introvertido, tenho a paciência de ouvi-la até o final, me interesso pelo que ela diz, respondo em cima do que ela diz. E com isso, faço com que ela se sinta apreciada, certo? Especial, porque eu dou 100% da minha atenção a ela. Eu não divago e eu não fico chamando a atenção de um monte de gente. Eu estou ali presente para aquela pessoa que está na minha frente, certo? Bom, com essa paciência, eu dou um baile nos extrovertidos que querem chamar a atenção demais e que muitas vezes incomodam, falam demais de si mesmos, criam um efeito contrário. Tem até no próprio treinamento Arte da Sedução, até por causa no livro tem uma história, eu não me lembro o nome do primeiro, mas são dois homens muito inteligentes na Inglaterra. Eu lembro que o segundo é Benjamin Disraeli, né? Ele janta com... os dois convidam para jantar a duquesa, né? E aí, ela, depois que janta com os dois, ela fala qual foi a impressão que ela teve. E com o primeiro, ela fala assim, com o primeiro, eu tive a sensação de que estava jantando com o homem mais inteligente da Inglaterra. Que é bom, né? É bom. Porque falava de si mesmo, era pomposo e tal. Só que com o segundo, eu me senti a pessoa mais inteligente da Inglaterra. E quem é esse, né? Quem é este perfil? O natural, encantador, certo? Que cria esta áurea de interesse, de o quê? De conexão, fazendo a pessoa se sentir bem perto de você, certo? Então, ou seja, quando você consegue utilizar deste silêncio natural a você, desse distanciamento do barulho, não é? Que também é natural a você, e consegue criar uma conexão com a pessoa justamente por usar bem essas habilidades, como eu disse, você dá um baile em extrovertidos que são exibicionistas. Tanto que na aula que eu liberei hoje, que é do processo sedutor, e eu explico isso, né, lá tem estratégias para ambos os estilos. Nas personalidades sedutoras também tem um estudo para todos esses estilos. Então qual que é o grande ponto aqui? O grande ponto não é o seguinte, quem é melhor? Isso depende, porque na verdade o melhor é o cara que entende qual é a sua compleição, ou seja, qual que é a sua composição, digamos assim, e utiliza da melhor forma. Então eu, tímido, desenvolvo, percebo a minha personalidade sedutora dominante, desenvolvo, incremento com outros, claro, adendos, onde eu posso, claro, me tornar uma pessoa mais versátil, não é? Eu utilizo do processo sedutor as estratégias voltadas ao meu ponto fundamental. O extrovertido é a mesma coisa, ele vai se conectar com a personalidade sedutora dominante dele, que talvez seja estrela, não é? E vai utilizar, só que também vai ter que incorporar natural, encantador e tal, né? Para que ele se torne uma pessoa mais interessada e não tão autocentrada, porque em algum momento isso vai esgotar a relação, certo? Então o extrovertido, ele tem um grande trabalho pela frente, talvez até maior do que o do tímido, do que do introvertido, né? Então,
E aí as estratégias sedutoras também vão ser utilizadas. O que é magnífico é que o estudo todo do treinamento Arte da Sedução que eu faço e complemento, e vou muito além do conteúdo do livro, é que eu trago ali todo um sistema de compreensão que vai te conduzir para fortalecer o que você já tem e fortalecer também, desenvolver e fortalecer o que você não tem, para que você se torne alguém mais versátil. Alguém que consegue passear entre a extroversão, por exemplo, mas mantendo o seu centro de introversão. Então, basicamente, o ponto fundamental é o seguinte: se a gente tivesse que analisar de forma crua, tá bom? O tímido, pelo menos essa é a minha opinião, tá? Está em vantagem. Por quê? Porque para ele é mais fácil entrar, tá, nesta compreensão de que, opa, peraí, eu já domino, de certa forma, não é? Esta compreensão de que eu me interesso pela outra pessoa, eu falo com a outra pessoa e assim vai. Pode ser, né, para concluir este ponto, que você se pergunte, mas Thiago, eu sou tão tímido, não é? Que nem isso eu consigo fazer, eu não consigo sentar perto de alguém, né? Beleza, bom, beleza. Qual que é o ponto então? O ponto é o seguinte: você tímido que nem isso consegue fazer, tá? Ou, vamos lá, primeiro, é provável que você não tenha tentado, não confie tanto no que eu tô falando e queira questionar, não, mas é que nem isso eu consigo, você nem tentou. Porque, veja, a grande maioria dessas pessoas que falam isso conseguem estabelecer conversas ótimas quando tiram um pouco o peso do essa é uma pessoa desconhecida que está na minha frente. É bem provável que essas pessoas tímidas, conversando com um familiar, por exemplo, ou até com um amigo que encontrou ali e tal, consigam conversar naturalmente, mas tenham medo talvez desta carga afetiva ou esta carga amorosa. Tudo isso, obviamente, eu trabalho lá dentro, não é? Até porque eu trago do meu próprio ponto de vista que passei por isso também, não é? Agora, a questão fundamental é a seguinte: o ponto central é este. Em grande medida, o tímido, quando ele pensa tudo isso, é porque ele está voltado para si. E como eu disse, ele está duplamente, né, inferior, digamos assim. Por quê? Porque ele olha para o extrovertido ainda chama atenção, cria contatos, dança com a pessoa, faz piada e tudo mais. O tímido, ele está voltado, ele está sem contato com ninguém e está voltado a si mesmo. Então, em grande medida, quando você começa, por exemplo, a entender a base da arte da sedução, quando você começa a entender qual é a sua personalidade sedutora, vamos focar isso, e quais são as principais estratégias, e você começa a aplicá-las, você vai tirando este olhar tão interno e voltando o olhar para o outro. Percebe? Ou seja, veja, o seu silêncio, e este é o ponto fundamental, o seu silêncio, ele tem que ser de fato silêncio. Em grande medida, o tímido não é silencioso. Ele é silencioso externamente, mas internamente ele tá lá com um monte de dúvidas. Será que estão gostando de mim? Será que isso? Será que aquilo? Então veja, quando a partir do momento que você começa a desenvolver essas habilidades, internamente mesmo, talvez ensaiá-las, tendo aquele conhecimento, como eu já expliquei até nas aulas aqui do próprio canal anteriormente, né? Quando você começa a desenvolver tudo isso e você começa a ter um senso maior de eu sei o que eu estou fazendo e eu sei o que esperar das situações, você começa a virar este olhar, tirando este olhar tanto de dentro de si e apontando ao outro. Quando, por exemplo, então, você, com esta compleição voltada a falar menos, consegue fazer uma pergunta para alguém, pronto, você já começa a desenvolver um papo e naquele ponto você já começa a fortalecer a sua personalidade porque você se encaixa. Você tem já essas habilidades e você consegue conectá-las numa ação prática, numa situação concreta. Certo? Então veja, mais um conselho, mais uma vez. Primeiro, aproveitem as aulas que estão disponíveis da Semana Arte da Sedução, clicando no link abaixo, mandando mensagem para mim aqui para receber o link das aulas que foram ao ar e a última aula, que vai segunda-feira agora, com uma grande oportunidade, certo? E, em contraponto, entenda e talvez até reassista este vídeo que você acabou de assistir, conectando esses pontos. Aproveite, não é, que as aulas estão liberadas e assista às aulas conectando com o que eu acabei de falar para vocês, que talvez seja a chave para destravar isso, certo? E, em contraponto, o que vocês precisam compreender? Que quando eu começo a dominar estas habilidades e quando eu começo a entender o que é que está acontecendo, eu adquiro a principal virtude para tudo isso, que é a paciência. Eu me torno uma pessoa mais paciente e menos afobada. Então eu saio daquele estado de timidez, autocentrado, barulhento interiormente, de o que é que estão pensando de mim, o que, né? Será que eu vou conseguir falar com alguém? Será que isso? Será que aquilo? Não, eu me acalmo. Eu pacientemente lembro, peraí, não, mas eu sei exatamente
quais são as minhas forças, quais são as estratégias que eu posso aplicar e, principalmente, qual é a minha personalidade sedutora dominante. E aí eu me abro para as possibilidades, talvez ando mais. E aí eu pego, talvez, aquelas caricaturas, não é? Mas eu começo a incorporar alguém mais voltado ao Thomas Shelby, que é quieto, calado, mas é uma pessoa ousada ao mesmo tempo. Não é? Ou seja, eu sou uma pessoa quieta, mas não uma quieta introvertida voltada para mim, pensando em mim, inseguro sobre mim. Não, eu sou uma pessoa quieta que observo o ambiente, percebo até oportunidades de pessoas que estão neste estado de timidez, quietas num canto porque não conhecem ninguém, não conseguem falar com ninguém. E em algum momento eu consigo sentar perto dessa pessoa, em algum momento eu consigo fazer uma mera pergunta de está gostando da festa? E talvez passe a noite inteira conversando com essa pessoa, porque eu sou uma pessoa interessada em sair das estratégias que estão mais conectadas com a minha personalidade sedutora. Então este é o poder magnífico de todo o estudo que eu faço no treinamento A Arte da Sedução, e você pode ter acesso a uma parte dele gratuitamente clicando no link abaixo. E segunda-feira, a última aula indo ao ar, você vai ter uma grande oportunidade de dominar tudo que tem lá dentro e mais, certo? Então, espero que você consiga usar deste poder do silêncio, de um certo distanciamento, desse exibicionismo e principalmente, não é, da sua introversão voltada a fazer as pessoas se sentirem bem com elas mesmas na sua presença. Ou seja, você tem um grande poder. Agora cabe a você lutar para desenvolvê-lo e eu posso te ajudar, certo? Como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Grande abraço e até a próxima aula.